tarde a todos. O meu nome é Thiago Sete. É um prazer estar participando desse primeiro Seminário Nacional GENS. Eu vou apresentar para vocês o meu artigo Chatterbots, a importância da inteligência artificial na unificação de informações e apoio à educação. Juntamente comigo também estão os coautores, a Lívia Ingleses Barcelos, o Alexeto Limbeirigo, a professora doutora Maria da Graça Melo Magnoni e o também professor doutor João Fernando Marar. Iniciando com a introdução, no decorrer da década de 90, a internet passou a desempenhar um papel de muita importância na vida das pessoas, em especial pela facilidade na aquisição dos computadores pessoais, o que por sua vez possibilitou o acesso dessas pessoas a uma quantidade de informações cada vez maior. E esse acesso às informações ele deu-se principalmente por meio dos websites, que são interfaces que contêm elementos gráficos, como menus, barras, janelas, opções de acesso, a fim de favorecer o contato dos usuários com as informações. Então, por meio dos websites, os usuários podem encontrar textos, podem encontrar imagens, sons, vídeos, esses conteúdos multimídias, e tudo isso permite com que o usuário ele estabeleça uma navegação e uma troca constante de conhecimento sobre temas heterogêneos, porque ele busca, ele cria, ele recupera informações a fim de suprir seus anseios no tocante à aquisição de conhecimento. Então, os usuários eles possuem, através da navegação nos websites, uma troca constante de conhecimentos. Só que nem sempre o usuário consegue absorver informações, devido a problemas de navegabilidade, usabilidade. Por exemplo, onde as janelas que se abrem com o clique do mouse, elas não remetem ao usuário ao conteúdo esperado. Esse é um dos problemas que nós podemos encontrar. E bem como muitos outros, como a dificuldade do usuário em encontrar informações, os layouts carregados de informações, os downloads de algum arquivo lento, a abertura de muitas janelas ao clicar em alguma opção, entre outros. E portanto, faz-se necessário que o website ele proporcione ao usuário uma experiência de navegação onde o mesmo compreenda o seu conteúdo a partir da interligação de suas partes, ou seja, a partir da interligação das informações com as quais aquele site se propõe a permanecer online. E a permanência online do site está sempre relacionada ao interesse do usuário. Ou seja, o usuário deve ser capaz de usar o site, as informações elas devem estar dispostas de maneira clara, porque o usuário não pode se perder durante o acesso, porque se o site falhar em expor de forma concisa o seu pacote de serviços, o seu carro-chefe, que é a informação, consequentemente o usuário irá rejeitar e perder o interesse em permanecer naquele determinado site. E existem vários aspectos que podem favorecer essa disponibilização de informações e esse acesso mais rápido às informações. Uma dessas soluções seria a solução de inteligência artificial, que tem por premissa básica a construção de máquinas inteligentes, ou seja, são entidades que possuem a capacidade de perceber e entender o mundo à sua volta, de forma a emular a inteligência do homem na máquina. E uma dessas soluções de inteligência artificial são os chamados chatterbots, que são aqueles robôs de conversação que buscam emular o comportamento humano através de diálogos em uma linguagem natural. Então nós podemos dizer que o chatterbot ele é um dispositivo que simula sim o comportamento de linguagem natural de uma pessoa, ou seja, se nós perguntarmos algo a um chatterbot, espera-se que a resposta seja a mais natural possível. E ao utilizar-se de chatterbots, por exemplo, especialmente em sites, que é a questão aqui que nós levantamos, nós podemos verificar uma transformação na forma de navegação e de obtenção de informações,
Já que outrora, em sites muito carregados, o usuário precisa ler muita informação, grandes quantidades de textos, para poder se informar sobre algo. E no Chatterbot, basta que o usuário pergunte ao mesmo, que ele responderá de uma forma muito mais rápida e interativa, baseado ali em sua grande base de conhecimento sobre o assunto em questão que esteja sendo abordado naquele momento. Então, em face dessa introdução, o presente trabalho objetiva compreender algumas aplicações e consequências da utilização de Chatterbots para a obtenção de informações e conhecimentos, com foco em websites, na unificação de informações, e na educação, no apoio à educação, em como isso permite mais interação entre usuários e equipamentos. Bom, a parte de metodologia, nós utilizamos a pesquisa básica, cujo objetivo principal é o de proporcionar novos conhecimentos para o desenvolvimento da ciência, sem que haja o envolvimento de uma aplicação prática prevista. E também nós lançamos mão da pesquisa bibliográfica, que foi uma etapa imprescindível para o trabalho. Então nós fizemos uma análise de crítica da literatura, principalmente acerca dos Chatterbots, livros, artigos científicos, reportagens que enfocam inteligência artificial, websites e exemplos de bots que unificam informações, em especial para o setor de aprendizado, para o setor de educação. Na parte de resultados e discussões, nós podemos levantar que nem todos os sites e ambientes informacionais eles lançam mão de técnicas de melhorias para a obtenção de informações. E na questão de Chatterbots voltados para ambientes educacionais, nós podemos citar como por exemplo, o Chatterbot Professor Electra, que foi criado em 2003 e foi muito utilizado em cursos de especialização à distância, principalmente na área de informática. Nós simulamos algumas conversas com o professor Electra, inclusive uma está sendo apresentada na tela para vocês, onde nós perguntamos, por exemplo, o que são redes de computadores. E a professora Electra responde com um conceito assim, bastante claro para nós, o que significa o conceito de redes de computadores. Então nós podemos ver que esse Chatterbot em questão ele possui bastante conhecimento, né, nesse tema em específico e também e de outros temas, por exemplo, também. Por exemplo, quando nós perguntamos o que é culinária, esse Chatterbot ele não mostra conhecimento, mas ele deixa em aberto. Por exemplo, responde que pode ser algo interessante, porém ela tem que saber mais. E quando nós perguntamos, por exemplo, sobre política ou sobre algum outro determinado assunto, que não seja um bate-papo descompromissado, mas que seja uma pergunta formal, fora do tema específico dela, ela sempre dá uma resposta evasiva, ou seja, que ela está tentando entender, que ela precisa compreender melhor essa situação. Então, realmente é um Chatterbot voltado para um tema específico, para a unificação de informações de educação voltadas à informática. Continuando, nós podemos dizer que existem muitos Chatterbots voltados para a unificação de informações de um determinado tema ou de uma determinada área de aprendizado. Nós levantamos na sessão de resultados e discussões também o EdgeBot, que é um agente de interação que permite que a pessoa se informe a respeito de temas como saúde, como epilepsia. O BonoBot, que é um agente de conversação que visa auxiliar os alunos no uso de um sistema de educação à distância. Nós também citamos como, por exemplo, o CyberPot, que é um outro Chatterbot capaz de responder questões a respeito de cursos técnicos à distância. E também temos o Chatterbot Dorothy, que ele é usado no treinamento de profissionais que atuam no gerenciamento de redes de computadores. A Maria, que é um bot criado para ajudar acadêmicos do curso de Administração de Empresas da Universidade Regional de Blumenau. O Meara também, que é um Chatterbot educacional temático que auxilia estudantes de graduação a tirarem dúvidas específicas sobre redes de computadores. Então nós vemos que grande parte desses Chatterbots
Eles unificam sim informações acerca de um determinado tema, o artigo pode comprovar isso, bem como ele também auxilia, ele faz com que o usuário consiga aprender sobre determinado tema. Por exemplo, se eu fosse perguntar algo ao Meara, que é um bot educacional voltado para redes de computadores, e quiser aprender sobre redes, provavelmente esse chatterbot vai conseguir contribuir com o meu aprendizado nesse setor. Então, para concluir o nosso artigo, nós chegamos à conclusão que a utilização de chatterbots em websites ela pode ser sim uma forma de usabilidade muito interessante, porque intercepta os usuários de uma forma diferente, permitindo que haja uma interação mais humana com o computador. Além de disponibilizar esses conteúdos 24 horas por dia, ele estimula o diálogo em linguagem natural, ele facilita a navegação, ele auxilia no aprendizado e ele também possibilita o crescimento da sua base de conhecimento, no apoio à educação, entre outros. O uso de chatterbots para o setor de educação, ele possibilita de certa forma um aprendizado informal e ubíquo, pois os usuários conseguem obter conhecimentos a partir de interações por meio de linguagem natural, a qualquer hora, local, bem como a partir de diversos dispositivos tecnológicos. E epilogando a discussão, nós podemos dizer que a utilização de tecnologias de inteligência artificial na educação é uma realidade na contemporaneidade. Logo, não apenas a inteligência artificial dialoga com o ser humano, mas o ser humano também dialoga com a inteligência artificial, criando assim um ambiente em que as tecnologias sejam favoráveis ao desenvolvimento humano. E, por fim, os chatterbots eles tornam o esforço para se obter uma informação um processo muito mais ativo, potencializando o aprendizado, buscas, unificando informações, eliminando a necessidade de criação de novo website. E ele também auxilia na questão de usabilidade, sem que haja necessidade de overflow, que é o transbordamento de informações, nessas interfaces de hipertexto. Nós também estamos mostrando agora na tela algumas referências bibliográficas que foram utilizadas no trabalho. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e um ótimo evento.